Os deveres de maridos e esposas, por John Bunyan. O texto deste e-book consiste nos capítulos 2 e 5 do livro Piedade Cristã, os frutos do verdadeiro cristianismo. Deveres dos maridos em relação às suas esposas. Você tem uma esposa? Então precisa considerar como deve se comportar em relação a ela. E para fazer isso corretamente, você deve considerar se a sua esposa é crente ou não. Em primeiro lugar, se ela for crente. Primeiro, bendiga a Deus por ela, pois o seu valor muito excede ao de rubis. A mulher é um ornamento e a glória do homem. Provérbios 12:4, 31:10 e 1 Coríntios 11:7. Enganosa é a beleza e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Provérbios 31:30. Segundo, você deve amá-la sob uma dupla consideração. Primeiro, por ela ser carne de sua carne, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Efésios 5:29. Segundo, por ela ser uma co-herdeira da graça da vida. 1 Pedro 3:7. Isso deve fazer com que você a ame com amor cristão. Creio que vocês dois são muito amados por Deus e pelo Senhor Jesus Cristo e que deverão estar juntos com Ele na bem-aventurança eterna. Terceiro, você deve considerar a si mesmo e a sua esposa como Cristo fez com a sua igreja, como diz o apóstolo. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5:25. Quando os maridos se comportam como devem, eles não serão apenas maridos, mas serão como uma ordenança de Deus para suas esposas. Isto é, eles pregarão e demonstrarão para o modo como Cristo conduz a sua esposa. Há um doce aroma perfumando as relações de maridos e esposas crentes. Efésios 4:32. A esposa consegue simbolizar a igreja e o marido simboliza o cabeça e salvador, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Efésios 5:23. Um dos principais objetivos de Deus em instituir o casamento é que Cristo e a sua igreja sejam simbolizados onde quer que haja um casal que, pela sua graça, crê. Portanto, aquele marido que se comporta de modo indevido para com sua esposa não apenas se porta de maneira contrária à regra, mas também faz com que ela seja privada do benefício de tal ordenança e prejudica o mistério simbolizado por essa relação. Portanto, quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor à igreja. Efésios 5:28 e 29. Cristo entregou a vida por sua igreja. Ele cuida das fraquezas dela, comunica-lhe a sua sabedoria e protege e ajuda a cumprir os seus deveres desse mundo. E isso é o que os homens devem fazer para com suas esposas. Salomão e a filha de Faraó tinha o dom de fazer isso, como você pode ver no livro de Cânticos. Maridos, suportem as fraquezas de suas esposas, ajudem-nas em suas enfermidades e as honrem como vasos mais fracos e frágeis. 1 Pedro 3:7. Em uma palavra, seja um tal marido para sua esposa crente que ela possa dizer: Deus não apenas me deu um marido, mas um marido que é como uma pregação diária para mim sobre o modo como Cristo trata a sua igreja. Em segundo lugar, se a sua esposa for incrédula ou carnal, então você também tem um dever diante de si, o qual precisa cumprir sob um duplo compromisso. 1. Pois ela está sujeita a cada momento à condenação eterna. 2. E porque a mulher que está nessa situação tão triste é sua própria esposa. Quão pouco senso do valor das almas existe no coração de alguns maridos. Isso é manifestado por sua conduta anticristã para com e diante de suas esposas. Agora, marido, para agir de modo adequado, você deve 1. Esforçar-se seriamente para sentir o estado miserável de sua esposa de maneira que seu coração se comova por causa do estado da alma dela. 2. Cuide para que ela não tenha ocasião devido a qualquer comportamento indecoroso de sua parte para prosseguir no mal. E aqui você precisa redobrar a sua diligência, pois ela está muito próxima e, portanto, é capaz de observar o menor mal que haja em você. 3.
Se ela se comportar de maneira indecente e indisciplinada, como pode acontecer pelo fato de ela estar sem Cristo e sem a sua graça, então se esforce para vencer o mal dela com a sua bondade e a ousadia dela, com a sua paciência e mansidão. É vergonhoso que você, que possui outros princípios, haja igual a ela. 4. Aproveite as oportunidades para convencê-la. Observe o estado emocional dela e, quando for mais propício, fale ao coração de sua esposa. Quando você for falar, faça-o com um propósito. Não importa se serão com muitas palavras, desde que sejam pertinentes. Jó, em poucas palavras, responde à sua esposa e a repreende por sua fala insensata. Como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? 6. Que tudo seja feito sem rancor ou com a menor aparência de ira, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. 2 Timóteo 2, 25 e 26. De onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? 1 Coríntios 7,16. O dever das esposas. Agora falarei algumas palavras aos que estão sob a responsabilidade do chefe de família. Falarei primeiramente em relação às responsabilidades da esposa. A esposa está unida pela lei ao marido enquanto o marido viver. Romanos 7,2. Portanto, ela também tem a sua obra e o seu papel na família, como os demais. Existem aspectos importantes a serem observados no comportamento de uma esposa para com seu marido, e ele deve observar isso de modo intencional. Em primeiro lugar, ela deve ver o seu marido como a sua cabeça e seu senhor. A cabeça da mulher é o homem. 1 Coríntios 11:3. Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. 1 Pedro 3:6. Em segundo lugar, a esposa deve estar sujeita ao marido como ao Senhor. O apóstolo diz que a esposa seja submissa ao marido como ao Senhor. 1 Pedro 3:11, Colossenses 3:18, Efésios 5:22. Eu já disse que se o marido se portar diante de sua esposa como deve, então ele será como uma ordenança de Deus para ela, de modo que, além da relação de um marido, essa maneira de agir será como uma pregação para ele sobre a maneira como Cristo trata a sua igreja. E agora também digo que se a esposa se portar diante do marido como deve, ela pregará para o marido sobre a obediência da igreja. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Efésios capítulo 5, versículo 24. Ora, para cumprir esse dever, você deve primeiro evitar esses males. 1. O mal de um espírito desocupado e fofoqueiro. Esse mal não deve ser encontrado na igreja e nem na esposa, que é a figura da igreja. Cristo ama ter a sua esposa em casa, ou seja, que ela esteja junto dele na fé e ocupada em seus afazeres, e não vagueando e se intrometendo nas coisas de Satanás. As esposas também não devem se entregar à fofoca e nem devem vaguear fora do seu lar. Você conhece o que diz Provérbios 7:11. Estava alvoroçada e irrequieta. Não paravam em sua casa os seus pés. As esposas devem cuidar dos próprios maridos no lar, como diz o apóstolo. Que elas sejam moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos. Por quê? Porque, caso contrário, a palavra de Deus será blasfemada. Tito 2:5. 2. Tome cuidado para não ter uma língua ociosa, tagarela ou dobre. É odioso, seja nas empregadas ou nas esposas, ser como papagaios que não refreiam as suas línguas, principalmente quando consideramos que a esposa deve saber, como eu disse anteriormente, que o seu marido é seu senhor e está sobre ela, como Cristo está sobre a igreja. Você acha que age semelhante à igreja ao tagarelar contra o seu marido? Ela não deveria ficar calada diante dele e observar suas leis, em vez de seguir o que ela própria julga ser o certo?
Segundo o apóstolo, como a esposa deve se portar diante do marido? A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. 1 Timóteo 2, 11 e 12. É uma coisa indecorosa ver uma mulher se exaltar sobre o seu marido, pois ela deve estar sujeita a ele em tudo e agir sempre de acordo com a ordem, permissão e autoridade dele. E, de fato, esta é a glória da esposa, sujeitar-se a ele como a igreja se sujeita a Cristo. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Provérbios 31, 26. 3. Tome cuidado para não usar roupas indecentes ou se portar de modo lascivo, pois isso será mal tanto fora quanto dentro de casa. Ao usar esse tipo de roupa fora de casa, isso não somente será um mau exemplo, mas também tentará os outros à luxúria e à lascívia. E em casa ofenderá um marido piedoso e os filhos ímpios e etc. Como diz Paulo, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas, como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. 1 Timóteo 2, 9 e 10. E também, como diz Pedro, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. 1 Pedro 3, 3 ao 5. Contudo, não pense que pela submissão que mencionei aqui, estou dizendo que as mulheres sejam escravas de seus maridos. As mulheres são companheiras de seus maridos, uma só carne com eles. Um homem não deve odiar a sua própria carne ou agir de modo amargurado contra ela. Efésios 5, 29. Portanto, que todo homem ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios 5, 33. A esposa é uma autoridade depois do marido e deve governar tudo enquanto ele estiver ausente. E na presença dele, ela deve governar a casa e criar os filhos. E isso deve ser assim para que o adversário não tenha ocasião para maldizer. 1 Timóteo 5, 10 e 13. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. A mulher graciosa guarda a honra e conduz os seus negócios com discrição. Provérbios 31, 10, 11, 16, 12, 4. Objeção. Mas o meu marido é um incrédulo. O que eu devo fazer? Resposta. Nesse caso, o que eu disse antes se aplica ainda mais fortemente a você. Pois, 1. Se essa é a condição do seu marido, ele estará atento às suas falhas e fraquezas e as usará para atacar a Deus e ao seu Salvador. 2. Ele estará predisposto a pensar o pior sobre todas as suas palavras, condutas e gestos. 3. E tudo isso tende a fazer o seu coração ficar ainda mais duro, preconceituoso e contrário à própria salvação dele. Portanto, como Pedro diz, semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. 1 Pedro 3, 1 e 2. A salvação ou condenação do seu marido depende muito de sua conduta e comportamento para com ele. Assim, se houver em você algum temor de Deus ou amor ao seu marido, busque ser cheio de mansidão, modéstia e santidade e se comporte de modo humilde diante dele. Conquiste-o por amor à própria salvação dele. E de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? 1 Coríntios 7,16. Objeção. Mas meu marido não é apenas um incrédulo. Ele também é tão perverso, implicante, irritado e etc.
que não sei como falar com ele ou como me comportar diante dele. Resposta: de fato, existem algumas esposas que passam por grandes dificuldades por causa de seus maridos ímpios, e nós precisamos orar e sermos compassivos com tais mulheres, pois elas precisam ser muito mais vigilantes e cautelosas em todos os sentidos. 1. Seja muito fiel a ele em todas as coisas desta vida. 2. Tenha paciência quanto ao comportamento rude e ímpio dele. Você está viva, ele está morto. Você age segundo um princípio de graça, ele age segundo o pecado. Agora então, veja que a graça é mais forte que o pecado, e a virtude do que o vício. Não se deixe vencer pela impiedade dele, mas vença pelas suas virtudes. Romanos 12, 21. É uma vergonha que aqueles que professam ser piedosos sejam tão imoderados em suas palavras como fazem aqueles que não possuem a graça. O longânimo é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra sua loucura. Provérbios 14, 29. 3. Portanto, quando desejar falar com seu marido visando convencê-lo a respeito de algo, seja bom ou mal, você será sábia ao esperar para fazer isso em um momento que seja conveniente. Há um tempo para ficar em silêncio e tempo para falar. Eclesiastes 3:7. Então, no momento certo, 1. Considere o estado de humor dele e fale quando ele estiver mais calmo e distante daqueles momentos de irritação ou impiedade. Abigail não falou nem mesmo uma palavra ao seu marido rude, até que os efeitos do vinho passassem e ele voltasse à sobriedade. 1 Samuel 25, 36 e 37. A falta desse cuidado é a causa pela qual tanto se fala e tão pouco se consegue fazer. 2. Fale com ele naqueles momentos em que estiver mais amoroso e quando mostrar sinais de afeição e prazer em você. Esther fez assim com seu marido, que era um rei, e foi bem-sucedida. Esther 5:3, 6, 7, 1 e 2. 3. Observe quando suas palavras atingem a consciência dele. Em seguida, cite passagens sérias e solenes das Escrituras. De certa forma, foi assim que a mulher de Manoá agiu com relação ao seu marido. Juízes 13, 22 e 23. No entanto, A. Que as suas palavras sejam poucas. B. E em nenhuma delas busque dominar sobre ele, mas fale considerando-o ainda como seu cabeça e senhor, por meio de pedidos e súplicas. C. E que, em tal espírito de empatia e íntima afeição pelo bem dele, que a maneira do seu falar e agir evidencie para ele que você fala em amor e que você se sensibiliza com a miséria dele, que sua alma tenha um desejo intenso pela conversão de seu marido. D. E faça com que as suas palavras e comportamento sejam acompanhados com orações a Deus pela alma dele. E. Persevere em um comportamento santo, casto e modesto diante dele. Objeção: mas meu marido é um ignorante e insensato e não tem inteligência suficiente para assumir um emprego fora de casa. Resposta: 1. Embora tudo isso seja verdade, você deve saber que ele é a sua cabeça, o seu senhor e seu marido. 2. Portanto, você deve vigiar a si mesma para não desejar usurpar a autoridade dele. Ele não foi feito para você, ou seja, de modo que você tenha domínio sobre ele, mas ele é seu marido e domina sobre você. 1 Timóteo 2,12, 1 Coríntios 11, 3 e 8. 3. Portanto, embora na verdade você possa ter mais habilidade do que ele, ainda assim, deve saber que você mesma e tudo o que é seu deve estar em sujeição ao seu marido. Sim, aspas, tudo. Efésios 5, 24. Portanto, cuide para que você haja não em seu próprio nome, mas no dele. Não para sua exaltação, mas para a dele. E suporte todas as coisas para que, por sua sabedoria e prudência, nenhuma das fraquezas do seu marido seja exposta aos outros. Uma mulher virtuosa é uma coroa para seu marido, mas a que se envergonha é como podridão em seus ossos. Pois, como diz o sábio, ela só lhe faz bem, e não mal, todos os dias da sua vida.
Provérbios 12:4, 31:12. 4. Portanto, sempre haja ciente de que você está sob o poder e a autoridade do seu marido. Agora, quanto a seus filhos e empregados, você é mãe e assim você precisa se humilhar. Além disso, a mulher crente é uma figura da igreja. Ela deve, como a igreja, nutrir e instruir os seus filhos e empregados. E como a igreja, ela terá que arcar com essa responsabilidade. E por estar sempre em casa, ela tem uma grande vantagem para promover esse empreendimento. Portanto, faça isso e o Senhor fará com que os seus labores prosperem.